Eu queria compartilhar algo com vocês que estava queimando o meu coração há algum tempo. E o tema dessa mensagem, vou ser bem rápido para que a gente conseguir terminar ela hoje, é estabelecendo uma visão. E, Alex, que visão? Visão do MDA? Visão do pastor para a igreja local? Não, a visão do MDA a gente já está bem estabelecida. A visão para Guaratuba, a macrovisão que Deus entregou na vida do pastor Michel, já está também bem estabelecida, estamos caminhando juntos. Mas Deus, Ele tem desejado no seu coração que você, como líder de Life Group, você como membro de Life Group, você como discípulo que é um discípulo-chave do seu líder, você que é um discípulo que está em treinamento, como líder em treinamento, você precisa ter uma visão específica para aquilo que você está fazendo no contexto Life Group. Nós precisamos entender o que Deus quer nos dar. Vamos ler Ezequiel capítulo 37, amém? Versículo 1. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, Ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e pude sonhar. Sim? Pude imaginar. Pude sentir. Pude constatar com a mente nervosa. Pude ver que eram muitos numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Eu tenho para mim que Deus sempre quer que a gente veja alguma coisa, antes mesmo delas acontecerem. Mas a gente está aqui em capítulo 37, Deus está passando por um momento, na verdade Deus não, Israel está passando por um momento de restauração total, plena. E Deus leva Ezequiel para ter uma visão. E nessa visão, ele vê algo. E o que ele vê? Ossos secos. Amém? Agora eu vou perguntar para você, finge que eu não respondi. E o que ele vê? É isso aí. Espontâneo. Essa é a visão que Ezequiel tem ao se deparar com aquele local. Ele viu de fato o que a sua própria visão permitiu ver. Não foi algo surreal, apesar de ser uma visão, mas ele viu de fato aquilo que a gente está vendo aqui. Ele viu os ossos secos. Essa era a visão de Ezequiel. Amém? Essa era apenas a visão que estava diante dos seus olhos. Agora vamos fazer uma dinâmica. Pega o seu celular aí. Coloque no grupo do seu Life Group. Pega a célula, a última foto da sua célula. Alex, esquecemos de bater. Pega da semana passada. E eu creio que em 15 segundos você consegue acessar aí a foto do seu último Life Group. Amém? O que você vê? O que você enxerga quando você olha para a sua célula? Qual a sensação que você tem ao se deparar com aquilo que aconteceu na sua casa ou na casa de alguém que está recepcionando? E é óbvio que nós estamos num ambiente de fé, e você talvez vá responder com fé. Alex, isso é só para líder? Não, se você é um membro do Life Group e você consegue acessar aí a foto do seu celular, eu quero desafiar, faça. É algo real, faça mesmo. Nós não vamos fazer nada mirabolante aqui. Nós só vamos reajustar algumas coisas que talvez estejam um pouco fora de foco. Eu não quero que você romantize a resposta dessa pergunta do que você vê. Eu não quero que você acesse a fé neste momento. Eu quero que você seja sincero com você mesmo. Qual é a sua sensação nas horas que antecede o momento da sua célula? Qual é a sua sensação quando você chega de um dia cansado e sabe que ainda você vai passar mais 1h40 aproximadamente com um grupo de pessoas das quais nem todas você conhece? Qual é a sua sensação? Como está o seu emocional? Como está a sua empolgação diante de ter que participar de uma célula? O que você vê? O que está diante dos seus olhos? É algo que te anima, que te motiva? É algo que te dá êxtase? Ou é algo que... Imagine que hoje é o dia da sua célula e você vai para ela. Imagine que hoje é o dia do Life Group. Mais um. Ou, uau, mais um. Eu não vejo a hora disso acontecer. Uau, cara, em nome de Jesus, antes mesmo de começar, alguns aqui tem intercessão da célula, ele já está lá. Ele já chega um pouco mais cedo, já vai lá, taca óleo de cozinha, porque ele de repente não tem óleo ungido, já taca nas cadeiras mesmo, e já vai orando. Qual que é a tua sensação diante da eminência do seu Life Group? E quando eu falo seu Life Group, eu não estou falando só para líder, amém? Quem aqui não é líder, mas está no Life Group? É o seu Life Group. É o seu senso de pertencimento.
Cara, quando Ezequiel olha, ele vê algo. Eu não sei se ele queria ver aquilo ali, mas eu creio que não era uma cena tão legal. Mas ele vê vários ossos secos. Essa era a visão de Ezequiel. Essa era a visão que ele tinha. Você precisa entender com sinceridade como você tem olhado para o seu life group. Isso vai fazer muita diferença. Eu confesso para vocês que muitas vezes eu já falei, cara, hoje tem life group. E eu lembrei disso 6 horas da tarde. Faz tempo isso, mas já aconteceu. E isso começou a mudar quando eu passei a ser sincero. Na visão de Ezequiel 37, o profeta viu uma coisa, porém Deus via outra. O profeta estava vendo uma coisa, porém Deus estava vendo outra. Ele via algo, Deus via algo que ainda não estava pronto diante de Ezequiel, mas já estava pronto em Deus. O que Deus via? O que Deus via? Vamos lá para o versículo 10 de Ezequiel 37, por gentileza. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. O que Deus via? Não, mas vamos fazer essa última parte. Deus via um exército, Ezequiel via o quê? Ezequiel via ossos secos. Deus via um enorme exército. Quando Deus mostrou os ossos secos para Ezequiel, Ezequiel viu os ossos secos. Deus já estava vendo um exército. Por quê? Porque Deus chama à existência as coisas que ainda não existem. Só que entre o versículo 2, que ele falou, e vi um monte de ossos secos, e entre o versículo 10, que é de um grande exército, existe alguma coisa entre esses versículos. E não é a resposta óbvia de 8 versículos. A resposta óbvia é: existe um percurso, existe um processo. Entre a introdução e a conclusão existe um desenvolvimento. Quero já afirmar um ponto aqui, porque eu ministrei terça-feira passada falando sobre Gideão, falamos sobre Pará. Deus fez um upgrade, né? O pastor Paulo falou que essa mensagem era parecida com a dele. A dele era um upgrade na prateleira de cima. Então, mas também foi sobre não parar. Você veio aqui, alguns de vocês vieram aqui para não desistir, não parar. E eu quero fazer um pacto, vamos fazer um concílio, vamos fazer uma aliança aqui. Amém? É impossível que a tensão de parar não venha para a gente. Ela virá. Mas vamos fazer um concílio aqui, um pacto, uma aliança. Vamos parar de flertar com o desânimo. Amém? Amém? A próxima mensagem que vir sobre desânimo, as pessoas que vão para frente não são as pessoas que estão aqui agora. Serão pessoas novas, mas que serão motivadas por você. Falei, cara, eu também já pensei em desistir. Eu pensei já em parar, até parei. Mas eu continuei, eu fui esforçado, eu fui motivado. E eu vou estar no teu lado para você não parar. Bora para o culto, vem com ele aqui na frente. Mas nós precisamos eternizar em nosso coração o que a Bíblia diz: nós não somos daqueles que retrocedem, mas aqueles que avançam, porque Deus não tem prazer daqueles que retrocedem, amém? Então, nós estamos aqui num culto de preparação para líderes, amém? Nós estamos aqui num culto de pessoas que se dispuseram a servir, amém? Nós estamos aqui com pessoas que só vieram servir porque colocaram uma arma na cabeça, amém? Voluntariamente nós nos dispomos. E quando nós acabamos nos colocando voluntariamente, Deus nos dá uma graça. Jesus era servo, e vem uma graça parecida com a de Jesus, de ir até o fim. Então, fechando parênteses, não é sobre desistir que eu vou falar hoje. Na verdade, pelo contrário, é sobre avançar. Mas a questão é, entre os ossos secos e entre o grande exército existia algo chamado processo, ou percurso, ou desenvolvimento. Versículo 4, Deus pergunta, não precisa colocar, Deus pergunta a Ezequiel se aqueles ossos poderiam viver. E ele responde: tu sabes. Ele não cria, mas ele cria na palavra de Deus, ele cria na vontade de Deus. Quando ele fala tu sabes, ele não estava incrédulo, ele cria na vontade de Deus. Então, quando Deus pergunta para ele, esses ossos podem viver, pode voltar a viver ou pode reviver, Deus estava iniciando o processo de verificação da fé do profeta. Sabe quando você está na autoescola, a primeira coisa que você faz, você entra, e antes de bater a chave, né, o teste final, bateu a chave sem verificar retrovisor e cinto, já era. Precisa verificar.
É para que Deus precisa saber, Deus sabe de todas as coisas, é para a gente mesmo saber, na verdade. Antes da gente começar a entrar num novo nível de liderança, nós precisamos verificar nossa fé. Porque é impossível você alcançar um nível de liderança que influencia, alcançar um nível de multiplicação no seu life group se a sua fé não está propícia para isso. Deus não conseguiria, mas não poderia levar Ezequiel a um nível de restauração e de profetizar essa restauração ao povo se ele não cresce que isso aconteceria. Então ele falou: Ezequiel, é possível esses ossos reviverem? Ele fala: tu sabes. Em sequência fala: profetiza. A palavra profecia, ela dá uma mesma raiz para a palavra visão. Ou seja, então enxerga, então veja. Porque se nós não conseguimos ver, eu não consigo alcançar, porque você só alcança o que você vê. Você já foi pedido para alcançar alguma coisa? Pega aquilo ali para mim. E se você não vê, você pergunta o quê? E depois do que você pergunta onde? Então você precisa ver. Você precisa saber. Então, Deus dá uma ordem para ele, profetiza, que é agir. Primeiro eu creio, segundo eu ajo. Mas vamos voltar aqui à parte do crer. Qual é o nível de fé que você deposita sobre uma grande multiplicação? Uma sucessiva massa de multiplicação. O que é sucessiva? A cada um mês? Não. Vamos dizer que você diga para Deus: Deus, eu quero multiplicar pelo menos uma vez ao ano. Uau, aleluia. Por quê? Agora, por que eu digo isso? Porque eu preciso entender que eu profetizo, e quando eu profetizo eu vejo. Quais são as últimas coisas que você tem declarado sobre o seu life group? Acerca dos discípulos, acerca dos líderes que você está gerando. Alex, mas não tem um líder. Quem eram as pessoas que Jesus chamou? Cobrador de impostos? Ninguém queria por perto, tanto que ninguém sabia, ele ficava dentro de uma coletoria. Mateus, por exemplo, ninguém sabia, ficava dentro de uma coletoria, não tinha nem nome, porque ele era malquisto na cidade, na região, porque ele cobrava parte, e Mateus ficava numa parte de uma região alfandegária, então ele cobrava parte do governo, e era lícito que ele cobrasse uma parte dele, por isso que eles tinham muita grana. Por isso que Zaqueu, quando falou a quem eu tirei, eu vou devolver 4 vezes mais. O que eu tirei? Era para ele ter tirado da parte dele assim uns R$150. Ele falou: vou tirar uns 650, porque esse aí tem cara de quem pode pagar. Então ele falou: eu vou restituir 4 vezes mais. Só que quando Jesus chega lá adiante, numa coletoria, sem crachá, não tinha plaqueta nenhuma, tarjeta, nenhum painel eletrônico dizendo o nome, e ele fala: Mateus. Um cara que ninguém queria por perto. Chamou alguns pescadores, chamou algumas outras pessoas, e investiu nelas. Por quê? Porque Jesus via o que eles se tornariam. Cara, a gente precisa estabelecer uma visão assertiva acerca daquilo que nós fazemos, porque senão vai dar ruim. E quando dá ruim, que eu falo, eu vou ficar 10 anos com o mesmo life group. E eu vou começar a cansar. Mesmo que ele tenha 20 pessoas, mas às vezes são filhos daqueles que estavam no começo. Eu preciso começar a gerar uma atmosfera diferente. Mas para isso eu preciso começar a ver. Sua fé tem permanecido igual no começo, meio e fim? Porque quantos aqui já participaram de uma festa de multiplicação de célula? Não é empolgante? É massa, aquele monte de comida. Até no meio do jejum tinha um monte de comida. Multiplicação assim, algumas são temáticas e festa do ridículo. Eu já fui a algumas festas do ridículo, graças a Deus que as fotos foram excluídas. Então tem muita coisa muito legal, a gente fica empolgado e lava os pés, e bate foto com o novo life group, bate foto com o antigo, e bate foto todo mundo junto. Yes, é isso aí, glória a Deus, vai bombar. E a gente começa sempre com fé. Amém? Só que a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Por quê? Porque será que a gente consegue chegar com a mesma empolgação no fim do que quanto a gente iniciou? Porque se a gente não mantiver a mesma empolgação, a mesma fé, a mesma garra, a gente jamais vai conseguir fazer uma multiplicação. Por quê? Porque a gente vai parar no meio. Abacuque 3:2 diz: para avivar a obra no meio dos anos. Nem precisa pôr, os irmãos já estão anotando, porque líder ou anota no celular ou traz no caderninho. Abacuque 3:2: Senhor, aviva as suas obras no meio dos anos, e no meio dos anos a faz conhecida. Por que no meio dos anos? Por que não no começo, não no final? Porque o começo é sempre empolgante. Nós estamos juntos, bora para cima, hashtag multiplicação, vamos embora, vamos ganhar as nações. O fim, querido, qual que é o propósito? Quando um life group cumpre o seu propósito?
Quando multiplica. Então a multiplicação é aquilo que a gente falou agora há pouco aqui. Para cima, tal, festa, coisa arada. Coisa arada. Mas o meio é o percurso. E por isso que ele ora, aviva as suas obras no meio. Porque é no meio que a vontade de... Poxa, mas já não era que nem a gente imaginou, né? Acho que a gente nem multiplicou no tempo certo. A questão é, a desistência, na verdade, ela é resultado da perca de foco. Por isso que a gente precisa estabelecer ou restabelecer uma visão. Porque quando está desfocado, e os fotógrafos e filmmakers aqui de plantão sabem dizer que você não consegue transmitir com exatidão a imagem que você está captando. Agora, ou quem usa óculos, né? O que é perder foco? Embaça o seu óculos e tente enxergar detalhes. Não enxerga nada. E às vezes acontece assim na nossa vida. Mas por quê? Porque às vezes a gente passa para olhar para as outras coisas. Atentar para as outras coisas. Não fazer o live com a mesma empolgação, com o mesmo zelo. Mas também essa cadeira só está molhada e está calor mesmo. Se molhar vai refrescar os irmãos. Nós precisamos no percurso ter a mesma festa, o mesmo júbilo, a mesma alegria do que quando a gente multiplicou a célula. Você que multiplicou o seu Life Group em 2019 e ainda não multiplicou, e você não tem ainda um vislumbre de quando isso vai acontecer, como está a sua empolgação? E nós não estamos aqui para dizer que você é menos, não, nós somos um. Se você não multiplicou, eu também sou corresponsável por isso. Porque se eu conseguir multiplicar e você não, o que eu retive que eu não compartilhei com você, que te ajudou a você multiplicar? E agora, líderes de setores, né? O que aconteceu? E eu preciso pedir perdão se as coisas não aconteceram como você imaginava, que ainda não multiplicou. Alex, é obrigado? Não existe obrigação, querido. A árvore de bons frutos não é um bonsai. E mesmo que fosse, ela frutificaria, porque esses dias eu vi um bonsai cheio de fruto. Por mais que você até pode impedir o crescimento de uma árvore, você não impede a frutificação dela. Então, multiplicar um Life Group é o curso natural de uma célula saudável, de um Life Group saudável. Ele acontece. Nem convidei ninguém. Olha o tanto de gente que tem. E quando a pessoa chega, é bem acolhida, é amada, e fala, é esse o lugar que eu quero estar. É esse o lugar que eu quero ficar. Por quê? Porque é saudável. É saudável. As pessoas gostam de passar muito tempo em ou perto de coisas saudáveis. Você vai no mercado e você pega os tomates com mais manchas? Não, você pega os mais saudáveis. O seu Life Group ele vai atrair pessoas, mas ele precisa ser saudável. Porque atrair, todos os Life Groups atraíram. Manter é característica de um Life Group saudável. E nós precisamos entender que a saúde do Life Group vem quando a visão está bem estabelecida, está bem clara. Mas entre o primeiro dia da multiplicação e até o dia que antecede a próxima multiplicação, esse é o período que nós não podemos desfocar. Esse é o momento de manter os olhos naquilo que não se vê. Por quê, Alex? Porque aquilo que não se vê é eterno. Porque aquilo que não se vê é do alto. E aquilo que não se vê é de Deus. E nós estamos edificando uma obra não nossa, uma obra de Deus. Então, nós precisamos em todo esse período, no começo, meio e fim, manter os nossos olhos fixos naquilo que não se vê. Porque aquilo que não se vê é eterno. Porque a obra que nós estamos fazendo, ela não é carnal. As armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Deus é carne, físico ou é espírito sobrenatural? Espírito sobrenatural. Então, os nossos olhos precisam estar no sobrenatural. Mas sabe o motivo de algumas vezes, se não todas, de não conseguirmos multiplicar um Life Group? Porque não enxergamos o dia da multiplicação. E basicamente isso a gente pode ver como? Data da multiplicação do Life Group. Quando é que você vai multiplicar? Não sei. Não sei. Deixa a vida me levar. Ou ando devagar porque já tive pressa. Cara, para de se guiar pelas coisas desse mundo.
nós vamos multiplicar em março. Amém? Recebe aí? Jesus, olha, março é volta de temporada, nós vamos resgatar os que estão meio capengando ainda. Como é que nós vamos multiplicar em março? Porque nós não olhamos somente o alvo, nós vamos olhar o percurso, porque esse é o nosso problema. Muitas vezes a gente está com o olho no alvo, mas a gente não sabe como chegar lá. A gente está com o olho no alvo, mas a gente negligencia o percurso. E sem caminhar pelo percurso, nós não vamos alcançar o alvo básico. Por isso que a gente muitas vezes fica mudando a data, e só dá certo quando a gente decide caminhar pelo percurso. Porque sem caminhar pelo percurso, é impossível alcançar o alvo. Quando que eu começo a gerar um ambiente de multiplicação de célula? Na própria multiplicação da célula. Galera, nós multiplicamos agora, nós estamos apenas em 8 ou 10 ou 12, porque tem uma célula aí multiplicando já, nascendo, quase multiplicando. E estamos aqui, glória a Deus, vamos começar agora, mas eu já vejo o dia da multiplicação, e vai ser demais, porque nós vamos ter o privilégio do pão multiplicar agora na mão do discípulo. Jesus que disse isso. Então é agora, não é tipo 2 semanas antes da multiplicação, é quando ela nasce. Por quê? Porque tudo tem que ter um propósito. Deus não fica lá no céu de vez em quando, rapaz, hoje eu estou meio, entediado, eu vou botar uma chuva de granizo em Gauratuba. Tem coisa mais importante para fazer. O que é? Levar os seus filhos a viver o seu propósito. Para o resto existe a ordem natural das coisas. A sua célula tem um propósito, precisa ter um propósito. E o propósito é aquilo que você enxerga. Porque se você não enxerga, querido, complica. Complica, porque as pessoas, se você... Não temos ninguém aqui, mas nós vamos ter pessoal ainda que possa ajudá-los em braille a ouvir a palavra de Deus, mas nós não temos uma comunidade de cegos na nossa igreja, mas nós vamos ganhá-los, e alguns vão ser curados, os outros vão receber o culto na linguagem deles. Amém? Agora imagine um cego para no sinaleiro, e daí vem alguém e põe a mão no ombro dele. Eu falei, rapaz, vamos atravessar junto, porque eu sou cego também. O que ele vai falar? Você é louco? Eu não vou atravessar com você. Por quê? Porque nem eu nem você sabemos para onde está indo. Muitas pessoas às vezes não caminham ao nosso lado porque elas não veem com clareza que nós estamos indo para algum lugar. Mateus 15, 14. Por gentileza, Mateus 15, 14. Vamos ler essa. Está tão cheio de escrita aqui que eu tenho que anotar até que eu já li. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar o outro, ambos cairão no buraco. Nós precisamos entender de fato se nós estamos conseguindo enxergar o lugar que Deus está nos chamando. Porque se nós não estivermos conseguindo enxergar o lugar que Deus está nos chamando, paulatinamente, gradativamente, nós vamos ficar sozinhos. Porque ninguém quer ser conduzido por alguém que não vê. E isso precisa não gerar um desespero. Meu Deus, então eu vou morrer sozinho. E meu Deus, então meu life group vai fechar. Não, ei, abre os olhos, cara. Quando Eliseu veio, Geazi, a Bíblia não diz se é Geazi, fala só que é o moço, mas vamos dar o nome dele. Ele falou, Senhor, o exército inimigo sitiou tudo, estamos lascados. Eliseu olhou para ele, rapaz do céu, vai-te embora daqui, que eu não gosto de me cercar de pessoas que não enxergam, que não têm a mesma visão que eu. Ele fez isso? Não, ele falou, ei Deus, me ajude. Abre os olhos do moço para que ele veja. Ele é esforçadinho, rapaz. Tal, abriu os olhos, carros e cavalos de Israel, carros e os seus cavaleiros. Ele entendeu que o exército que estava com ele era maior do que o que cercavam eles, mas para isso a visão dele precisou abrir. Ele precisou ter uma amplitude da sua visão. Líder Life Group, nós precisamos ter uma amplitude da nossa visão. E muitas vezes alguém vai precisar orar, alguém vai precisar apontar o caminho. Existe a macrovisão daquilo que Deus entregou para o pastor Michel. Existe aquilo que Deus quer levar você dentro desse pasto todo. Deus quer te levar. Eu falei, filho, vai para aquela parte ali. Tudo campina não, tudo montanha. Mas ali você vai descobrir o equilíbrio que você precisa ter. Ali você vai se equilibrando para alcançar os alimentos. E você vai conseguir ter equilíbrio. É ali que você precisa ir. Está tudo dentro do cuidado onde o pastor está chamando.
Só que você, como um líder de life group, você está ali orando e abençoando e declarando sobre o seu life group, mas só que se você não tem uma visão, você precisa chegar para o meu líder, me ajuda, eu preciso enxergar. Eu já enxerguei o que Deus tem feito aqui, mas eu sei que Deus tem algo para fazer aqui dentro desse contexto todo. E eu não posso virar para 2022 sem ter uma visão clara do lugar que Deus quer me levar. Porque senão 2022 pode não ser um bom ano. Mas em nome de Jesus, nós vamos sair aqui com os olhos tudo ajustado. Eu não sei se você já bateu, eu não sei se é 50 que fica, a gente vai tentando ajustar, ela vai ajustando sozinha assim, né? Deus vai começar a ajustar as suas lentes, os seus olhos, querido. E você vai começar a enxergar aquilo que Ele tem para a sua vida. Você vai começar a enxergar as necessidades dentro do seu life group das pessoas. Como você precisa mudar. Muitas vezes para poder acessar o coração das pessoas, tocar na necessidade das pessoas, ser alguém mais acolhedor. Eu digo isso com propriedade porque eu precisei passar por essas mudanças também. E não foi fácil, porque lutar contra um hábito não é fácil. Nós não enxergamos o dia da nossa multiplicação e isso faz a gente retornar para aquela frase: você só alcança o que você vê. Um sniper ou arqueiro, por melhor que seja, se não tiver um alvo, pode ser facilmente confundido com um péssimo atirador. Qual que é a diferença de dois caras segurando um fuzil? Da mesma forma. Um é excelente e outro não. Mas se não tiver alvo, a convicção, legal, bom. Só que tem momento que só a convicção não vai adiantar externamente. Precisa de um alvo. Precisa de atividade. Ele precisa estar ativo. Ele não faz muito meu estilo de jogo, mas eu sei que ele custa muito caro, Neymar. Meu estilo de jogo, até parece que eu jogo bola. Mas Neymar, 2 anos no banco de reserva. Qual que é a diferença dele para qualquer outro cara? Nenhuma. É um peso para a folha de pagamento do time. Por quê? Porque ele não está exercendo algo que foi conferido, uma habilidade. Então, você pode ser bom, mas você precisa de um alvo. Você pode trazer tudo a respeito de multiplicação, mas se você não tiver um alvo, se você não conseguir enxergar e levar aquele pequeno rebanho seu para o lugar que Deus está chamando, não adianta muita coisa. Quando você se posiciona e enxerga o alvo, você vai para a parte que te levará ao sucesso da missão. Primeiro você se posiciona, enxerga o alvo. Agora o próximo passo te levará ao sucesso da missão, que é o percurso. É o percurso que nos leva ao sucesso. Um atirador, ao estabelecer o alvo, um atirador de elite, um sniper, ele precisa controlar as suas emoções. Ele trabalha a sua respiração até baixar os batimentos cardíacos. Fazendo isso, ele precisa compreender a incidência de vento, bem como a sua velocidade, temperatura e direção do vento. E ele calcula tudo isso. Fazendo isso, ele também precisa saber uma distância mais aproximada possível até o alvo. Por isso que não é só jogar ao vento uma data de multiplicação. É conferir, ver as circunstâncias. Eu preciso me doar mais. Aqui eu vou precisar, eu vou ter que investir mais tempo aqui. Chama o seu líder. O que você está vendo que eu não estou vendo? Tal. Chegamos à data de multiplicação. Esse é o alvo. Agora eu vou para o percurso. Eu vou fazer tudo aquilo que a gente planejou. Eu vi acho que é Sniper Americano, um filme, baseado numa autobiografia. E eu vi um testemunho do cara que é o amigão e companheiro do cara, 20 anos de US Navy, sei lá como é que chama, é a Marinha Americana. Lá o bagulho é louco. Ele falou que apertar o gatilho é a parte mais fácil. Essa é a parte mais fácil. Ter um inimigo à sua frente e você ter um gatilho, ter ele na mira, apertar o gatilho é muito mole. Agora você controlar toda a situação e entender que você só tem um tiro. O sniper é um cara de um tiro, ele não pode errar. E você controla as suas emoções, seu batimento cardíaco, para que menos de você haja naquele momento, para que você mesmo não interfira no percurso da bala. E é assim que um líder se posiciona quando conduz o seu life group, quando menos dele interfere naquilo que ele está fazendo, que Deus nos chamou para fazer. Quanto de você tem na condução do seu life group?
quanto das suas emoções, quanto do seu batimento cardíaco, quanto da sua perspicácia, quanto da sua atenção tem no seu life group. Porque é isso que vai determinar, porque o sucesso é determinado pelo percurso. Querido, isso é muito importante, isso é muito importante. Quando você olha para a multiplicação do seu life group, ter o alvo não é suficiente. Não é o suficiente. É uma coisa boa. Ter a data é uma coisa boa, mas não é suficiente. Se você não estiver disposto a planejar, compartilhar com o seu life group, engajar pessoas, caminhar perseverantemente para o alvo, cuidar de pessoas, treinar novos líderes, cativar a todos, gerando ambiente de multiplicação. Se você não estiver disposto a tudo isso, então o seu life group não alcançará o objetivo, o propósito, que é multiplicação. Nós precisamos entender que isso aqui faz parte de um pacote. Eu conversei com algumas pessoas faz tempo, agora já não mais, que a gente amadureceu nisso. Mas chegou um tempo onde ser líder ou servir em alguma área era um símbolo de status. Por quê? Porque nós valorizamos pessoas que servem. Então algumas pessoas serviam para serem valorizadas. E nunca dá certo. Porque bajulação é uma coisa que não sustenta ninguém. Então, não é porque nós queremos o reconhecimento porque somos servos, porque ser líder é ser servo. É o primeiro que chega, é o último que sai. É o que assume a responsabilidade. Porque ser líder, querido, quando dá certo, a equipe toda leva os áureos da conquista. Quando dá errado, o líder fala: é responsabilidade minha, não é culpa, é responsabilidade, porque o capitão do navio é o último a abandonar. Então é entender que você vai dividir sempre as medalhas, mas a responsabilidade, você é o primeiro e às vezes o único a dar o passo para frente. Por quê? Porque você assumiu esse privilégio e desafiador presente, que é liderar. E assumir responsabilidade não é coisa ruim, querido, isso é maturidade, você está crescendo. Porque Alex, eu vou ter que me responsabilizar sozinho. Cara, se você conseguir se responsabilizar sozinho, e eu creio que não vai precisar, porque a tua equipe é fera, o teu life group é fera, mas se você ainda tivesse que se responsabilizar sozinho, isso ia te trazer muito crescimento. Muito crescimento. Porque os que não crescem sempre fogem, mas os que crescem, eles assumem. E também está falando alguém aqui que já teve que reagrupar life group, que já teve um life group, o meu primeiro, trondoso. Comecei com aquela fé que eu falei agora há pouco, mas o percurso não foi tão legal. E de uma célula que até hoje não me dói no coração, mas é algo que eu tenho orado pelas pessoas que estavam nessa célula. Ela nasceu com 17 membros compromissados. Nasceu a ponto de multiplicar. Só que eu negligenciei o percurso. E o que eu quero dizer aqui para você, querido, é: se a sua visão não conseguir estar alinhada, e agora eu preciso fazer um gesto aqui, segura o microfone para mim, por gentileza. Pode vir, pode ficar do lado, cuidado da cabeça. Quando um arqueiro, eu ia falar com um amigo meu que tem um arco e flecha, mas fiquei com medo de acertar em alguém. Ele entesa o arco, ele identificou o alvo, já conseguiu programar o percurso, tudo. Viu incidência de vento, curvatura da terra. Alex, a terra é chata, chata é você. E daí ele pega, assim que ele fez isso, ele pega a flecha, concentra mais um pouco, põe a flecha no cordão e entesa o arco. E esse movimento é o mais importante, porque tanto o arco está alinhado com o corpo, o braço, flecha e o outro braço estão todos alinhados. Não existe nada desalinhado. E a coisa mais importante, visão. E ele entesa o arco. E quando o cotovelo está alinhado, mesmo ele não vendo, com o braço aqui na frente, com o alvo na mira, ele solta a flecha. Obrigado, lindão. Por mais que você esteja enxergando, mas se estiver desalinhado com o arco, se estiver desalinhado com aquele que te chamou, você vai errar o alvo, cara. Você vai errar o alvo. Precisa de um alinhamento assimétrico. Não, simétrico. Assimétrico é quando é diferente, mas simétrico, perfeito, para que alcance o alvo. Muitas vezes a gente quer, vamos de qualquer jeito, e acerta alguém.
e fere pessoas. A gente precisa estar totalmente alinhado. Aquilo que eu estou fazendo com aquilo que quem me chamou para fazer, com o alvo que tanto eu quanto ele temos, e vamos acertar. Como está o alinhamento do seu coração com aquele que te chamou, com aquele que confiou essas pessoas nas suas mãos? Como está o alinhamento do seu coração e da sua visão com o seu líder de setor, com o seu supervisor de rede, com o seu pastor local, com Deus? Como está o alinhamento da sua visão acerca das coisas que Deus tem colocado na sua mão? Por isso que nós estamos aqui estabelecendo ou restabelecendo uma visão, porque nós precisamos entrar em 2022 tendo convicção, sem sombra de dúvida, que nós somos chamados para fazer isso aqui, e que nós, mesmo não estando onde Deus chamou, eu já consigo ver. Eu já consigo ver. Eu declaro em nome de Jesus que você já consegue ver o seu life group sadio, com muitos discipuladores. Eu já declaro que você já consegue enxergar o seu life group com discípulos preparados, não apenas para discipular, mas para também assumir o life group quando for multiplicar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso é o que nós estamos vendo, amém? Isso é onde nossos olhos já conseguem alcançar, amém? Então eu convoco você também para começar a participar do percurso. Se coloque de pé, por gentileza. Se você puder anotar isso, que eu fiquei de cara quando eu li isso. Eu nem sei quando é que eu tinha escrito isso. Eu não sei quando é que eu tinha escrevinhado, mas eu fiquei de cara. Se você comprometer a sua visão, você pode comprometer o seu futuro. Mas se você não tiver visão, o seu futuro já está comprometido. Eu acho que tem um ano que eu escrevi isso. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus do céu. Porque muitas vezes eu alinho a visão e desfoco de novo. E sabe por que a gente estava planejando chegar no final de 2021 totalmente diferente, e a gente não chegou? Desfocou a visão. Eu passei a enxergar outras coisas. Eu não me enxerguei como eu estava, Deus queria que eu estivesse. Precisamos saber com exatidão onde Deus quer nos levar. Aonde Deus quer que você leve o seu life group? Como Deus quer que você conduza? Cara, isso é muito importante. Deus quer te dar visões a respeito disso. Existe uma frase, algumas frases no mundo a respeito de sonhos. Uma delas é sonho de consumo. Não, meu sonho de consumo é coisa tal. Outra coisa é qual o seu sonho? Sonhe alto, sonhe grande. Mas Deus, Ele quer te dar visões, cara. Qual que é a diferença? Sonho a gente estava dormindo. Acordou, a gente lembra, não lembra e bora. Visão não, cara. Visão é para quem está acordado. Atos capítulo 2, versículo 17. Atos capítulo 2, versículo 17. E os irmãos acima de 90 me perdoem. Atos capítulo 2. Será que não tem versículo 17 no Atos capítulo 2? Tem. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Seus jovens terão visões. E seus velhos sonharão. Na concepção de geração, existe algo que a gente chama de geração funcional ou ativa. Porque a gente tem na nossa família uma avó que fez 100 anos. Ela não quer mais viver. Por quê? Porque ela já fez tudo que ela podia fazer. Ela não enxerga nada que ela possa fazer ainda pela frente. Não tem nada que ela vislumbre. O que é vislumbrar? É você ter uma fotografia do futuro e ficar de cara com ela. E amar o que você viu. E ela não tem vislumbre nenhum do futuro. Por quê? Porque ela está farta de dias. Alex, o que é jovem na Bíblia? Cara, não posso falar com exatidão. Jeremias, quando foi chamado, ele falou, Senhor, eu sou uma criança. Ele tinha 24 anos. Então eu sou um adolescente. Quem é o jovem? Aquele que tem visão. Aquele que sabe que ainda pode ter um vislumbre de algo que pode acontecer no futuro, e ele vai poder ter o privilégio de ter o percurso de chegar até lá. O que é o jovem? Aquele que ainda é o cara visionário.
Não, porque eu imagino que a nossa igreja vai crescer. Eu já estou imaginando um novo prédio. Eu já estou imaginando que a gente vai ter 2 núcleos na cidade. O pastor fala isso, mas eu consigo enxergar também. E eu sei que a gente vai ter também um núcleo em cada cidade do litoral. Mas cidades, de repente, como Pontal do Paraná, que é uma cidade extensa, a gente vai precisar de 2 núcleos lá. Nós vamos precisar de 2 ou 3 núcleos em Paranaguá. E eu quero liderar um desses núcleos. Cara, não tem nada de errado nisso, porque a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Porque se você não conseguir almejar isso em Deus, para Deus e por Deus, o que nós fazemos aqui? E o almejar não é, não, eu quero ser o líder, o cara que vai pregar lá, não, eu vou ser o servo naquele lugar, eu vou ser o primeiro a chegar, o último a sair. Eu vou ajudar na fundação de uma igreja lá em Paranaguá. Mas quando é que vocês vão para lá? Não sei, mas eu já consigo ver. Eu já consigo ver, cara. Eu já consigo ver o meu life group com muitas pessoas. E essas pessoas são os parentes das pessoas que já estão lá. Eu já consigo ver o meu discípulo. Rapaz, o cara dá muito na trave, parece Pedro. Jesus via algo em Pedro maravilhoso. O cara que tinha uma língua solta era Pedro. Ô Senhor, podemos fazer aqui uma cabana para os 3 e ficar aqui, porque é bom esse lugar lá no Monte da Transfiguração. Ô Senhor, não lavo meus pés não. Que capaz vai lavar meus pés. Se não lavar o pé, não tem parte comigo. Lava o pé, a cabeça, o braço, os ombros. Ele pega um cara com a língua solta, investe nele, transforma ele num cara que estabelece decretos. Alguém que prega e 3.000 pessoas se convertem. Por quê? Porque Deus tinha uma visão diferente do que até Pedro tinha a respeito de si mesmo. Nós precisamos passar a entender que profecia e visão, ela fala da mesma coisa, acerca de alguma coisa que vai acontecer, e precisa de alguém que creia. Eu creio. Porque era um cara que não servia para nada. E alguém acreditou em mim. Você consegue crer que o seu life group ele vai dar certo? Mas você crê que você vai conseguir mudar a tua concepção de liderança? Você consegue crer que aquele discípulo que você põe a mão na cabeça de novo, ele vai ser um grande homem de Deus, ele vai alcançar voando o que você talvez não conseguiu alcançar nem andando? E é isso que eu declaro sobre os meus discípulos, Pai, que eles alcancem voando o que muitas vezes eu consegui alcançar somente rastejando. Se você não conseguir crer, não vai rolar de acontecer. Não é a ausência de sonhos que nos paralisa, é a ausência de visão. Não é a ausência de sonhos. Eu queria sonhar mais, eu amo sonhar. Eu amo quando alguém vem, o Andrezão é o cara do sonho. Deve dormir bastante, misericórdia. Alex, eu tenho um sonho para te contar. O próximo é sonho também ou não? Que você falou que ia falar comigo. É visão aí, ó. É isso aí, por quê? Porque a visão faz você sair do lugar. Sonho, às vezes você fala, eu tive um sonho com tal pessoa, fulano de tal, beleza. Agora quando é visão, Deus te responsabiliza pela visão. Sabe por quê? Porque Ezequiel, ele levou lá, voltamos no início. Você crê que esses ossos podem se levantar? Tu sabes. Então, profetiza. E eu quero clamar você. Convocar você. Clamar é só a Deus. Bora profetizar sobre as coisas que acontecem dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer, com sinceridade, porque a gente precisa reconhecer com sinceridade como é que está. Neemias, antes de reconstruir, ele precisou saber que estava destruído. Como é que estão as coisas? Alex, está tudo ok na questão de pessoas, está saindo pela janela, mas eu creio que eu estou errando na questão de gerar discipuladores. Então vamos profetizar. O que é profetizar? É ver. E se só você vê, é você que vai ter que ir lá e alcançar isso. Percurso. O louvor vai começar a entoar uma canção neste momento, e eu gostaria de motivar você a convocar. Convocar, convocar. Faz tempo que a gente não faz isso. Nós vamos fazer dentro do limite dos 10 centímetros entre cadeira e outra que a gente tem aqui. Vá até alguém do seu life group. Não precisa fazer roda, não precisa fazer... Só tipo, sente atrás, sente na frente. Se tiver algumas pessoas do seu life group aí, faz isso. Eu tô pego nessa hora porque meu life group é lá em Matinhos. Mas tem minha esposa aqui. Tem Paulo e bora. Chega aqui, ó. Por que eu pedi para vocês reunirem? Por que eu pedi para vocês reunirem?
Porque a célula não é do Digão, a Bom Pastor não é do pastor e da pastora Fran, a Carral não é da Analissa, a Carral é de vocês todas. Vocês precisam ver alguma coisa. Não se conformem em não enxergar o que Deus quer para aquele lugar. Não se conformem em não enxergar o que Deus tem. Pois Senhor, o Senhor mostrou para o meu líder, mostra para mim também, Pai. Semana passada eu falei para a gente olhar para os olhos dos nossos líderes. Esse é o mínimo, esse é o parâmetro mínimo. Qual que é o segundo nível? Senhor, me mostra o que eles conseguiram enxergar, me mostra o que eles viram. Aleluia. O pai de Sansão, cara, a mulher dele falou: Deus falou comigo que nosso filho vai ser nazireu. Legal, bora pra cima. Deus, o que o Senhor falou que a minha esposa fala comigo, eu também quero ver. O Senhor já me mostrou que ele vai ser, mas me coloca no percurso, me ensina como essas coisas precisam acontecer, me dá sabedoria para que no percurso ele não se perca. Senhor, em nome de Jesus, nós temos um alvo aqui, Pai, que é alcançar essa cidade. Nós sabemos, Senhor Deus, que esse lugar físico, ele vai permanecer aqui até ele for derrubado, mas os life groups são organismos vivos do Senhor. E eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo, Pai, que tem impedido, comece a profetizar aí, querido. Comece a dar letra aí para as pessoas, dá ideia para eles: ó, profetiza sobre isso, você profetiza sobre isso, você profetiza sobre sobre convidados, ei, você profetiza em nome de Jesus. Os novos membros vão se consolidar. Em nome de Jesus, profetiza: os que foram consolidados vão passar a discipular. Em nome de Jesus, aqueles que passaram a discipular vão discipular mais uma pessoa. Aqueles que estão discipulando 2 pessoas vão alcançar o seu MDA 3. Eu declaro em nome de Jesus que a minha célula, que parecia um vale dos ossos secos, vai se levantar como um grande e poderoso exército e vai conquistar tudo aquilo que o Senhor disse que a gente conquistaria. Eu declaro em nome de Jesus, que aqueles que estão discipulando vão se propor a seus novos líderes. Se a minha célula não fazia visita, se o meu life group não fazia visita, eu declaro, eu profetizo que eles serão como fontes de água viva que jorrarão em cada visita, na vida de cada pessoa que eles visitarem. Eu profetizo em nome de Jesus vida. Eu profetizo vida no life group. É um grupo de vida, não é um grupo de morte, não é um grupo de descanso, não é um grupo de sono, é um grupo de vida. Vida. Comece a enxergar, comece a ver, comece a pedir: Deus, me permita ver onde o Senhor deseja nos levar. Me permita ver onde o Senhor deseja nos levar. Me permita ver onde o Senhor deseja nos levar. Me permita ver onde o Senhor deseja nos levar. Continue profetizando, querido. Continue declarando. Amém? Mas o Life Group é a extensão do quê? Da igreja. Então bora declarar sobre a nossa igreja. Vamos profetizar sobre a nossa igreja. Precisamos de quantas equipes de louvor? Quantas você quiser, pede. Se ele falou que daria as nações, quanto mais algumas equipes de adoração e louvor. Precisamos de quantas pessoas na atmosfera? Diz aí, você quer congregar com quantas pessoas em cada um dos 8 cultos que nós teremos? Na sede e nos núcleos da cidade. Senhor Deus, eu quero te louvar e agradecer, porque nós já temos pessoas suficientes para fazer tudo isso que a gente profetizou. Deus já nos deu você, cara. Nós não precisamos, virão mais pessoas, mas nós já temos pessoas suficientes para fazer isso que a gente declarou. Já parou para pensar nisso? Alex, como é que eu vou saber disso? Senhor, abre os olhos para que vejam. Abre os olhos para que vejam, porque, Senhor, já estamos vivendo os tempos que o Senhor desejava que nós vivêssemos, Pai. Eu quero encerrar aqui dizendo
Sabe por que eu motivei você a profetizar? Porque quando você profetiza, você vê. Parou para pensar que quando você profetiza, você desenha o que você está profetizando? 300 pessoas até final do ano lá, até meio do ano em Garuva. E quando nós vemos, nós não somos mais inocentes. Nós nos tornamos testemunhas. E por nos tornarmos testemunhas, nós não temos mais desculpa. Nós não temos mais um álibi. Nós já enxergamos pela fé. Nós já sabemos como chegar lá. O que é que precisa agora? Vaza para o lugar que Deus te chamou para ir. Vaza para a visão que Deus te deu. Corre, não se demore, se apresse, se disponha. Terceiro culto, eu já vi com essa camisa aqui para homenagear os batizandos, é batizandos que fala, né? Candidatos ao batismo, batizandos. Que as pessoas vão descer sexta-feira. Ei, um novo tempo vai virar uma chave, cara. Vai virar uma chave. Domingo nós teremos o terceiro culto. Bora servir. Bora começar a abrir o zoião. Senhor, abre os olhos da fé, Pai. Eu quero começar a ver como o Senhor vê. Senhor, me ajuda a enxergar o que os meus líderes estão enxergando. Aquilo que o Senhor tem mostrado a ele, eu quero ver. Quando isso começar a acontecer com você, vai começar a acontecer no seu life group. Esse lugar vai ficar pequeno, nós vamos ter que ter 2 para 10. Você descobriu o poder do declarado, profetizar, porque você vê. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por este momento. O Senhor nos mostrou muitos lugares, Pai, muitos alvos, Pai. O Senhor nos mostrou, Senhor. Senhor Deus, eu sei que o Senhor abriu a visão de muitas pessoas aqui. E elas já vão ver as coisas de uma ótica diferente, Pai. O Senhor ajustou o foco, Pai. Já não está embaçado, não está desfocado. As coisas estão claras, nuas e patentes. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter essa mesma empolgação, essa mesma fé no percurso. É no percurso, Pai, em nome de Jesus eu quero declarar e profetizar que essa semana muitos vão procurar os seus líderes com um caderno escrito de coisas que o Senhor deu e algumas estratégias para alcançar aquilo que o Senhor quer. Com cadernos escritos em nome de Jesus. Não ache que é besteira, querido. Veio, para, escreve, para e manda para aquele grupo que só você e sua esposa pertencem. E não tenha medo de deixar que é besteira. Apresente para o seu líder. Porque, cara, eu não sei se isso é uma estratégia, é ilusão da minha cabeça, mas Deus me deu isso aqui, eu creio que é Deus. Uma dimensão daquilo que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só vou repetir o último versículo porque eu não posso ir embora sem repetir o último versículo de Atos 2, 17, que falou que nos últimos dias o Espírito se derramaria sobre toda a carne, ou sobre toda a humanidade, e por causa do Espírito vocês teriam visões. Você entendeu que o Espírito Santo te enchendo, ele provocaria visões. Visões. Muitos profetizariam. Não adianta nada os alvos, as visões, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher. Nós precisamos nos encher. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero orar mais uma vez, Pai. Eu não quero ver as coisas segundo a minha ótica, Deus. Eu quero ver aquilo que o Senhor me leva a enxergar, Pai. Não importa se é um vale dos ossos secos, mas segundo o Seu Espírito Santo, que possa
que eu consiga enxergar, Pai, um exército enorme e profetizar, Pai, e gerar fé sobre isso. Pai, em nome de Jesus, Pai. Alinha, Pai. Assim como um arqueiro, Pai, alinha os seus braços, Senhor, a sua flecha e a sua visão na mesma linha, Pai, antes de lançar uma flecha. Alinha os nossos corações um com os outros, Pai. Um com os dos outros, Pai. E que possamos ser cheios. Sua palavra não diz que o Senhor encheria apenas o pastor, que encheria apenas a liderança. O Senhor disse que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. É sobre todos aqueles que anseiam, sobre todos aqueles que querem. Em nome de Jesus, Pai, enche-os, Pai. Enche-os, Senhor Deus, em nome de Jesus. E que a consequência disso seja que a gente consiga enxergar o que o Senhor deseja mostrar tanto para este momento. Pai, eu consigo ver, Pai, um mover em matinhos, Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Pai, eu consigo ver, Pai, algo poderoso, Pai, se iniciando em coroados, Pai amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não somente de pessoas novas vindo, mas de algumas pessoas ali sendo resgatadas que já participaram, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu encerro, Pai, este momento, Pai, declarando, Pai, nós queremos, Pai, ter visões segundo, Pai, o Seu Espírito Santo. Nós queremos ter visões, Pai amado. Nos dá a oportunidade de enxergar, Pai, mas nos dá, Pai, também a sabedoria de como chegar lá. De como chegar lá, Pai amado. De como chegar lá. Que possamos ser perseverantes no percurso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, querido.